Queridos, estamos na Semana Santa, uma das datas mais conhecidas e comemoradas em nosso país e no mundo. A Páscoa, uma data marcada por troca de chocolates, reuniões em família, entre outras tradições. Mas você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Provavelmente você saiba que essa data lembra o sacrifício de Jesus Cristo. Mas você sabe o porquê desse sacrifício? Nesse vídeo, meditaremos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Eu iniciarei com a leitura de um versículo que resume bem a obra de Jesus descrita na Palavra de Deus. Leia comigo João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, olha que passagem maravilhosa que nos mostra o quanto Deus nos amou, ao ponto de nos enviar o seu único Filho. A Bíblia nos conta que após Adão e Eva pecarem no paraíso, desobedecendo a ordem de Deus e comendo do fruto proibido, o pecado entrou no mundo, queridos. E o salário do pecado é a morte. E devido ao pecado, o homem foi afastado de Deus. E nós, que somos descendentes de Adão e Eva, já nascemos separados de Deus devido ao nosso pecado. Mas olha só que passagem maravilhosa, querido, que diz que Deus tanto nos amou que para que nós se reconciliássemos com Ele, Ele nos enviou o seu único Filho. Pare e pense o quanto pecadores nós somos, queridos. Quantas vezes nós já viramos as costas para Deus? Quantas vezes nós preferimos matar os desejos da nossa carne do que fazer a vontade de Deus? E mesmo assim, querido, mesmo Deus sabendo que nós seríamos dessa forma, Ele tanto nos amou que nos enviou o seu único Filho. E Jesus, ao contrário de nós, é perfeito, é santo, e é por isso que Ele teria que vir, para pagar um preço de uma dívida que nós não poderíamos ter pago. Essa é a mensagem da Páscoa, querido. Deus enviando o seu único Filho para pagar o preço das nossas dívidas naquela cruz. E após se fazer homem por amor a nós, queridos, a Bíblia nos conta que Jesus, Ele curou paralíticos, Ele deu visão aos cegos, Ele multiplicou peixes e pães, Ele ressuscitou mortos. Mas mesmo assim, querido, a Bíblia nos diz que muitos religiosos daquela época ficaram com inveja, e também que um dos discípulos de Jesus o traiu, e ele acabou sendo preso e indo para a cruz. E queridos, após sofrer muito antes de ser crucificado, após ser humilhado, cuspiram nele, bateram nele, queridos. Então Jesus foi crucificado. E no final, queridos, em João capítulo 19, versículo 30, é dito sobre algumas das últimas palavras de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Querido, quando Jesus diz aqui que está consumado, é porque o preço daqueles que criam e iriam crer nele estava pago. Ali, naquela cruz, ele estava pagando a dívida de pecadores, queridos, pagando uma dívida que nem eu, nem você jamais seríamos capazes. Mas quando ele diz está consumado, é porque a obra dele havia sido feita. Mas naquela sexta, querido, Jesus, ele morreu, entregando a vida por amor a nós. No sábado, há silêncio, os discípulos sem Cristo. Talvez naquele momento, queridos, os seus discípulos que ainda não tinham compreendido totalmente a mensagem, ficaram desanimados. Os religiosos que tinham conseguido fazer com que Jesus fosse crucificado, provavelmente estavam comemorando. E uma dúvida com certeza pairava no ar. Mas lembre-se que Jesus, ele havia prometido que ressuscitaria no terceiro dia. Então no sábado houve silêncio, mas o domingo chegou. Queridos, a Bíblia diz que Maria Madalena foi até o túmulo para ver o corpo de Jesus, mas de repente ela encontra um túmulo vazio. Por não ver o corpo de Jesus, Maria se desespera, querido, mas um anjo lhe aparece e diz: leia comigo Mateus capítulo 28, do versículo 5 ao 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia.
Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Queridos, essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. A mensagem que conta o quanto Deus amou o mundo, que nos enviou o seu único filho, que viveu uma vida perfeita aqui na terra e pagou uma dívida que era nossa. Viveu, sofreu, morreu, mas no terceiro dia vem a boa notícia, queridos. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E a Bíblia diz, queridos, que todo aquele que nele crê, um dia também ressuscitará e poderá desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. Por amor, por graça, pelo que Cristo fez, entregando a sua vida na cruz. O coelhinho da Páscoa, ele não é o principal personagem dessa data, querido, e sim Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço naquela cruz para que eu e você pudesse ser perdoado. Mas a Bíblia diz que aqueles que vão até ele serão perdoados. Aquele que se arrepende verdadeiramente, queridos. O preço está pago, mas é necessário que você creia, querido. É por isso que ele veio ao mundo, para salvar pecadores, assim como eu e você. Se você ainda não tomou essa decisão de crer em Cristo, de entregar a vida a Ele, de se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, de pensar que foram os nossos pecados a motivação dele ter morrido naquela cruz, pense que nessa Páscoa, onde é lembrado a morte e a ressurreição de Cristo, pode ser um dia onde você também irá renascer, mas com uma nova vida, uma vida em Cristo. E para finalizar, eu quero ler essa passagem que fica em Isaías 53, no versículo 5, que mostra o que Jesus fez por nós naquela cruz. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Queridos, olha que passagem maravilhosa. Por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado. Pelas feridas dele, nós podemos nos curar. Pense nisso, querido. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus, o sacrifício dele naquela cruz, por nós, para pagar as nossas dívidas. Creia nele, querido. Receba a vida eterna. Esse mundo é passageiro, é breve, mas aquilo que ele tem a te oferecer é a vida eterna ao lado de Deus, onde não haverá morte, dor, tristeza, luto. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E nós teremos uma vida maravilhosa, eternamente, ao lado dele. Que você possa crer em Jesus Cristo, entregar a vida verdadeiramente a ele e desfrutar dessa vida eterna ao lado de Deus. Que Deus te abençoe.